Professor, eu queria saber um pouco referente quando o senhor começou a se interessar pela essa área essa disciplina que envolve engenharia, né? A parte de física, matemática, química, que no caso é no colegial, né? Que antigamente a gente chamava colegial. Que hoje é o novo ensino médio, né? Que chama. Queria saber como era a sua relação com os professores, né? Porque daí que surge essa aptidão, né? De trabalhar com número, com química, com física. Eu queria saber como era a sua relação com os professores. Bom, eu estudei só em colégio particular. Eu sou homem de classe média. Meus pais fizeram um esforço, meus dois pais eram funcionários públicos. Então eles tinham cada um deles ganhava um salário meio ruinzinho, mas a soma dos dois dava algo razoável, muito bom. Então eu consegui estudar em colégio particular. Foi num só, eu só estudei em um colégio, que é um bom colégio. Não é ótimo, mas era um bom colégio. Nesse colégio eu tive bons professores. E logo eu comecei a ver que eu gostava de matemática, né? Começou a surgir uma paixão pela matemática. Em função da paixão da matemática, eu comecei a gostar de física. Comecei a gostar de desenho geométrico, que é geometria, né? Matemática. E, por analogia, eu me saí bem em química. Então, as coisas começaram a apontar para a engenharia. Eu tinha um primo que era engenheiro, filho do meu tio, e que era um engenheiro destacado, sabe? Ele era um muito bom engenheiro. E eu me inspirei nele, e eu indo bem na escola. Então, aí aconteceu uma coisa maravilhosa que pouquíssima gente cita. Aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu fui fazer um cursinho. É a coisa mais marcante da minha vida didática, foi eu ter ido para um cursinho, chamava-se na época curso anglo-latino, que hoje chama Anglo, mas é a sucessão. Os melhores professores da minha vida eu tive no curso anglo-latino atual, Anglo. Professor. Então, o que acontecia? Eu estudava no Anglo, aprendia coisas que eu não tinha aprendido no colégio, apesar do curso do colégio ter sido bom, era só bom. No Anglo, eu melhorei muito. E eu melhorei não só a compreensão dos assuntos, como eu aprendi a didática. Havia gênios da didática, gênios da didática no cursinho. E eu uso até hoje recursos didáticos do que eu aprendi no curso anglo-latino, que eu nunca vi em nenhum lugar. Teve um professor de matemática judeu chamado Abraham Bloch, que ele, professor de álgebra, era um dos donos do cursinho. Ele falou o seguinte: quantos são os mandamentos? Todo mundo respondia 10. Não, está errado. A Bíblia está errada. Não são 10, são 11. Você imagina um judeu falando que a Bíblia está errada, né? Ele falou: tem o 11º que eu vou contar. O 11º mandamento é o seguinte: não dividirás por zero. Realmente, qualquer número dividido por zero é indefinido. 4 dividido por zero não tem significado. 1000 dividido por zero não tem significado. Então, sempre que você tenta dividir por zero, você chega a absurdos. Então, 11º mandamento: não dividirá. Até a linguagem bíblica, ele usou: não dividirás por zero. Esse é um exemplo, né? É inesquecível. Quer dizer, é inesquecível para mim. Eu tenho certeza que outras pessoas se esqueceram. Mas para mim aquilo foi os recursos que os professores usavam, né? Eu fiquei maravilhado. Numa aula, 2 alunos estavam conversando no meio da aula. E um outro dono do cursinho
parou a aula de química, o professor Simão Feigenbaum. Falou assim, olha, o rapaz de camisa azul, você é amigo aí do rapaz do lado? E falou, somos amigos. Só que você está enganado, ele não é seu amigo, ele é seu concorrente. Ele vai lutar para pegar sua vaga na faculdade. Está claro isso? Aqui não há amigos, só há concorrentes. Esse choque, mas é o realismo. Realmente. Falando muito sério. Muito... Todo mundo lá é concorrente por mesmo número de vagas. Eu estou dando 2 exemplos, mas a quantidade de exemplos foi fantástica. Né? Foi fantástica, então foi marcante para mim, além de ter tido um bom curso colegial, foi marcante o fato de eu ter feito o cursinho. Aí eu fui para a Politécnica e um dos professores do cursinho falou para mim, vocês vão ter um choque quando entrarem na Politécnica. As aulas são uma merda. E ele era formado pela Poli. Eu entrei na Politécnica. Tudo o que ele falou era verdade. Péssimos professores. Alguns desinteressados. Tinha ótimos também. Era uma mistura. A média era fraca. Então, eu tive professores maravilhosos na Poli, né? Principalmente nas matérias já ligadas à profissão. Mas nas matérias básicas, cálculo, horroroso, uma vergonha. O senhor lembra de algum professor da Poli que marcou assim? Positivamente? Sim. Mais me marca. Também é a segunda grande referência que eu tenho. Tem um professor que eu sou considerado como o puxa-saco dele, embora ele tenha morrido há mais de 10 anos, chama-se José Martiniano de Azevedo Neto, o autor do Manual de Hidráulica. Ouvi falar. Ele era genial. Tão genial que eu escrevi um livro sobre a vida dele, que foi publicado pela internet. Eu consegui publicar, não pelo YouTube, não pelo esse sistema. Eu mandei tirar a cópia, reforma na imprenta. Eu, numa gráfica, eu peguei, eu fiz uma apostila bem feitinha. Fui numa gráfica, eles passaram tudo para mim para o Word, e daí eu mandei, como eu tinha uma lista de colegas no Brasil inteiro, em entidades, isso é uma coisa, eu tenho um valiosíssimo conjunto de nomes, aquilo que eu te falei. É uma das coisas que eu tenho aqui, tenho no outro computador e tenho na casa de uma pessoa, mais uma vez, o arquivo, para que se vier pegar fogo aqui eu tenho no... Então isso tá é uma guardado, coisa, né? Valiosíssima, né? Muito bom. Então esse professor foi o que mais me marcou. José Martiniano de Azevedo Neto. Ele era genial. Ele usava recursos didáticos inacreditáveis. E por isso mesmo ele era criticado, porque eram tão inacreditáveis os recursos didáticos que ele usava, que o pessoal dizia que ele era mentiroso. Vou contar só um caso, muito rápido. Num congresso de engenharia sanitária, porque eu comecei com engenharia sanitária, por isso que eu estou escrevendo um livro sobre tratamento de água. Ele era sempre muito ouvido. Depois das sessões você vai tomar chopp. Então, naquelas mesas de chopp, ele estava sempre, ele era o centro. Ele falou, a rainha da Inglaterra me pediu. Ele falava assim, eu assisti, meu Deus, mas que mentira. Imagine se a rainha da Inglaterra vai pedir uma coisa para um professor de engenharia no Brasil. Só que eu sabia que havia o pulo do gato. Sabe a história do pulo do gato? O lobo tentava sempre pegar o gato para comer e não conseguia. Então o lobo se fingiu de bonzinho e disse, ô gato, você não quer me dar um curso de pulos? Porque eu tento pegar você e você pula e eu não te pego. Eu disse, não, tá bom, eu te dou um curso de como pular. Quando
o lobo acabou de fazer o curso, evidentemente ele pulou em cima do gato. E o gato deu um pulo que não tinha ensinado. Era o pulo do gato. O lobo mordeu o ar. Aí o lobo falou assim, mas espera aí, você me deu um curso completo de pulos e você, esse daí você não ensina. Né? Esse eu não ensino, esse é o pulo do gato. Né? O Azevedo era assim, a rainha da Inglaterra me pediu. Bom, na hora que ele fala aquilo, a mesa inteira... Atenção para ele. Como é que é? A rainha da Inglaterra me pediu. E você olha, ela pediu para eu colocar. Ele tinha feito um curso em Harvard, nos Estados Unidos. Me pediu para colocar em Harvard um estudante, dar uma carta de recomendação. Eu vou fazer. Aí alguém que não gostava dele falou assim, professor, essa história da rainha da Inglaterra, como é que o senhor diz? Não dá para acreditar. Claro que dá. É o seguinte, a Inglaterra faz parte do Reino Unido. O Reino Unido é um conjunto de nações no mundo inteiro. Tem várias nações. O Canadá faz parte do Reino Unido. A Austrália faz parte. E um monte de países africanos de língua inglesa fazem parte do Reino Unido. E quem é embaixador do Reino Unido fala pelo Reino Unido. E mesmo que você seja não embaixador, mas cônsul, você representa o seu país e o Reino Unido. Então, um cônsul de um reino de um país paupérrimo da África se encontrou com ele num congresso e falou, puxa, eu queria uma carta de apresentação. Você quer? Tá bom, então eu vou fazer. E fez a carta de apresentação para o rapaz conseguir. Só que ele estava falando com o cônsul que representa o país, que representa o Reino Unido, cuja a cabeça do Reino Unido é a rainha da Inglaterra. Logo ele estava falando com a rainha da Inglaterra. Quem pediu para ele foi a rainha da Inglaterra. Aí foi a gargalhada geral, mas é um fato inesquecível. A rainha da Inglaterra... Isso era um dos recursos didáticos. Agora você vai dizer, mas ele mentiu. Meu amigo, um ator de teatro, quando ele esfaqueia um outro personagem, ele usa uma faca falsa, que é de mola, o homem não morre, não sai sangue, e todo mundo acha que a cena é bem feita. Você vai dizer que ele é um mentiroso, o ator? Não. Ele está usando um recurso teatral, artístico, tá certo? O professor tem isso. Ele, por exemplo, você vai dar aula para um garoto de 10 anos, o garoto pergunta, como é a Terra? Você fala, a Terra é uma esfera perfeita. Para aquele nível de um rapaz, uma Terra esférica é ótimo. Você não vai discutir que ela é achatada aqui. Não precisa para 10 anos. 10 anos. Não é? Muito bom. Então, foi marcante para mim os bons professores da Poli, que eram poucos. Havia professores medíocres e havia professores desonestos. Agora, a Poli é uma faculdade pública. Você sabe que ensino público, infelizmente, você não tem crítica. Jamais se imaginou na Poli, por exemplo, fazer nota do professor. Isso é inadmissível. Em cursinho você tem isso. No cursinho, periodicamente, os professores passam por avaliação de aluno. E se surgir um professor num cursinho que não é bom de data, ele é posto na rua na hora. Agora, vai fazer isso no serviço público. O público é mais... tem condições. Então, eu tive professores, o exemplo é esse professor José Martiniano de Azevedo Neto, e teve um outro que foi meu chefe direto também, que me ensinou muito, Max Lothar Hess, brasileiro. E a especialidade dele era tratamento de esgoto industrial. Eu aprendi muito com ele sobre como tratar esgoto industrial. E o Azevedo Neto era professor de hidráulica e saneamento. Então, com esses dois professores, a minha formação foi muito boa. Muito boa. Professor, o senhor falou agora há pouco que, um exemplo que o senhor falou, que para explicar a Terra para uma criança de 10 anos, bastava você dizer que era uma esfera.
Eu fiz algumas perguntas para o pessoal que me segue e eu separei só duas aqui, tá? Porque várias perguntas aí eu separei as duas mais importantes. Luiz Custindade, ele é professor na Universidade de Engenharia e ele perguntou assim, ele falou que ele começa a dar aula de estudo de concreto e às vezes ele não consegue muito porque o pessoal encontra o seu livro. Aí começa a entender tudo, aí tipo, pra que aula, né? Ele deu Tem isso é verdade. Ele deu esse comentário. Qual o seu objetivo em escrever o livro Concreto Armado Eu Te Amo? Era pro cara que queria ter os primeiros contatos com a disciplina, né, Concreto Armado Eu Te Amo, ou se o senhor queria abranger assim de forma geral, porque ele é um livro bem didático, ele é uma iniciação, né, no Concreto Armado. É uma ABC, que a gente chama livro ABC. E assim, resumindo, qual era o seu objetivo, assim, já ligando essa parte didática, assim? Eu vou falar com coragem. Eu escrevi o livro também por vingança. Porque o curso de concreto armado que eu tive na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foi muito ruim. Foi muito ruim. Aí, como eu gosto de escrever, eu sou de uma família de escritores. Meu avô era escritor, meu pai era escritor. Ah, tá. Então eu sou de uma família... Eu ia até perguntar ao senhor referente a essa parte da escrita. Meu avô era escritor, ele dá nome numa escola no litoral chamada Escola Henrique Botelho. Até que o meu Manuel Henrique Campos Botelho é a junção de dois avós, nome. Manuel Campos, que era pai da minha mãe, e Henrique Botelho, que era pai do meu pai. Então, Henrique Botelho é um professor que deu nome numa escola pública e gostava de escrever. O seu avô era brasileiro também? Sim, Henrique Botelho. Filho de português. Ah, tá. Filho de português. Eu sou bisneto de portugueses, né? Entendi. O nome Botelho é um nome tipicamente latino-português. Bom, então, quando eu tive um curso péssimo de engenharia estrutural, vale isso para a resistência dos materiais e concreto armado. Eu não aprendi resistência dos materiais. Então, também por vingança, eu escrevi sobre resistência dos materiais 2 livros e sobre concreto armado 2 livros. Né? Três. O concreto armado 1, concreto armado 2 e o concreto armado para arquitetos. Né? Mas eu escrevi basicamente... A palavra vingança é uma palavra um pouco forte. Eu queria mostrar que era possível explicar de outra maneira. Era possível explicar de outra maneira aquilo que é. E se você conhece o meu livro Concreto Armado Te Amo, eu me inspirei no seguinte: eu estava vindo da Escola Politécnica a pé e eu passei debaixo de um viaduto metálico. Santa Efigênia. E não estava entendendo nada de resistência dos materiais e nem de concreto armado. Mas olhar aquele viaduto, eu falei, engraçado. Olhando o viaduto, eu comecei a ver a laje, eu vi os arcos, eu vi as articulações dos arcos, eu vi os pilaretes que transportavam a carga da plataforma, que é a laje, né? Plataforma metálica para os arcos jogando para as fundações. Eu entendi tudo. Falei, mas puta merda, aqui dá para entender, na escola não dá. Na escola não dá. Tanto é que na primeira página do meu livro está escrito. Eu recebo gente que vem a São Paulo por vários motivos, e quando vem aqui me ligam dizendo o seguinte: estou visitando o viaduto Santa Efigênia. Teve 2 casos, uma moça de Recife. Ela veio, não por causa do meu livro, mas estava aqui, ligou assim: eu queria que o senhor encontrasse comigo no viaduto Santa Efigênia. Eu fui, encontrei com ela, tirei fotografia e coloquei numa nova edição do livro a fotografia, não dela, mas a foto, citando, esta foto é da engenheira Rosimari Seixas, que se encontrou com o autor do livro visitando o viaduto Santa Efigênia. Muito bom. Então, eu tive o estalo.
eu tive quando eu, passando ali a pé, assim, tudo aqui eu estou entendendo, na escola não entendo nada. Puta, por que eles não começam a explicar o viaduto de Santa Efigênia, que, é claro, é uma estrutura metálica, mas o funcionamento dela é um funcionamento estrutural. Tem laje, tem viga, tem pilar, tem fundações, né? Você, a partir daí, você entende tudo. Consegue ver todos os elementos ali, né? Ver. Articulação. Agora eu vou contar um caso muito importante. 2 casos. Comentário de um professor numa reunião de professores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Estavam comentando o meu livro. E um professor falou: o Botelho tem uma vantagem que nós não temos. Ele não é professor. Nós estamos presos ao MEC, a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você tem que seguir a batida. Ele não tem que seguir nada. Ele faz o que ele quer. Ele tem essa liberdade que nós não temos. Esse é o primeiro caso. Então, isso é muito verdadeiro. Eu posso usar uma linguagem que os professores não podem usar. Se você puser uma linguagem aberta numa tese de mestrado, você perde o mestrado. Agora, segundo caso, que é mais marcante ainda, eu vou citar o nome, que é uma pessoa meio sagrada, e é um fato positivo. Professor Telêmaco Langendock, professor de estruturas. Um dos maiores nomes de concreto armado do Grande Brasil. Nome. Hã? Grande nome. Muito bom. Levaram o meu livro, numa reunião da Politécnica, para ele e perguntaram assim: professor Telêmaco, o senhor conhece este livro? Ele falou: não, nunca li. Professor Telêmaco, o senhor gostaria de ler o livro, que ele é meio diferente. Quero ler o livro. Se você deixar aí, eu vou ler o livro. Ah, pois não, deixaram o livro com ele. A próxima reunião foi daí a um mês. Na hora que começou a reunião, veio a primeira cobrança a ele. Professor Telêmaco, o senhor leu o livro? Li. O que o senhor achou do livro? Ele era um homem idoso, monarquista, conservador. É o prato cheio para ele dizer fraco livro, qualquer coisa. Né? Sabe o que ele respondeu? Respondeu o seguinte: o autor, no caso não é o autor, são 2 autores, eu sempre tenho que citar isso, Oswaldemar Marchetti. Os autores não copiaram de ninguém. Olha o elogio. Os autores não copiaram de ninguém. Foi criação própria. É verdade. Dá para perceber no livro. Todo mundo, o Telêmaco elogiou. Muito bom. Isso me contaram. Passaram um certo tempo, ele me ligou na minha casa. Para o Telêmaco ligar é uma... é como a rainha da Inglaterra. Milagre. A Inglaterra me pediu, né? Olha, Botelho, eu sei que você foi meu aluno, então eu quero dizer que eu gosto muito dos seus livros. Porque não só eu tenho os livros, como eu tinha na seção do Instituto de Engenharia, na revista, uma seção de crônicas. E essas crônicas eu sempre abordando de um ponto de vista diferente, né? Um ponto de vista humano, a engenharia. E é muito lida, muito lida. Eu parei de escrever porque aí a revista ganhava dinheiro com a própria revista, e quando eu falei que eu queria cobrar pelos artigos, não, pagar nós não pagamos, tem que ser de graça. Então eu falei, então eu vou parar por aqui. E eu parei. Uma pena, porque eu tenho coisas para contar, né? E eu gostei muito da última que você mandou por e-mail, do estádio 3, né? Do estádio 3, eu usei cordel nordestino. Isso gostei muito de ler. É uma coisa... Eu gostaria que você pensasse nisso daí, em colocar, tá? Tá bom. Porque
Convenhamos. Muito interessante. Usar cordel nordestino para explicar concreto armado, né? Dois mundos, né? É, dois mundos. Bom, então essas foram as pessoas que me marcaram. Os dois que eu dei foi Azevedo Neto e Max Lothar Hess. Eu queria falar um pouco sobre a grade curricular da engenharia civil, tá? Assim, eu queria perguntar ao senhor se eu tivesse assim, um poder de colocar lá algumas disciplinas, assim, algumas coisas, o que é que o senhor colocaria, assim, se Bom, fosse assim... Primeiro eu colocaria inglês. É obrigatório um engenheiro falar inglês. Isso é de uma verdade assim absoluta, total, em certos ramos da engenharia, tipo engenharia química. Engenheiro químico que não lê inglês, não existe. Engenheiro eletrônico que não lê inglês, não existe. A engenharia civil ele não é tão importante, porque você vai mexer com uma realidade onde que o inglês... Você pode fazer as melhores obras do mundo sem ler inglês, mas que ajuda comercialmente falando, como presença em um congresso. Você vai para um congresso de concreto armado, você não fala inglês, você perde muito do congresso, tá certo? Então, inglês eu colocaria como importante. Agora, tem uma segunda contribuição, que ela não é minha, é de um professor, que eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte, professor da Poli, que na Poli você tem um curso de estatística no 5º ano. E ele achava que o curso de estatística tinha que ser não no 5º ano, no 1º ano. Por quê? Porque você vem com uma formação matemática e você mantém a formação matemática até o 5º ano. Aí você descobre que a estatística mostra que as coisas não são bem assim, né? Então ele contava, por exemplo, o Chito colocava a vazão de uma torneira, ele chegava assim, 3,4 litros, 9423, quer dizer, uma precisão que é uma piada, né? Outro, eu cheguei ao dar a dimensão de uma laje, ele chegou no 10º de milímetro na dimensão, na espessura da laje. Meu Deus, é centímetro! Para no centímetro! Ordem de grandeza. Ele chegou no 10º de milímetro. Em estruturas metálicas, às vezes, você tem que chegar a uma precisão por causa do encaixe. Por causa do encaixe. Mas no concreto armado, que não há encaixes, é centímetro. A grande unidade é o centímetro. Então ele dizia, esse professor, que o aluno precisava ter no 1º ano um choque com a estatística para ele entender que as coisas são estatísticas, elas não são determinísticas. E você força a escola inteira com uma formação determinista, quando a vida não é determinista. Então tem gente, por exemplo, isso eu vivi muito, estudo de crescimento populacional. Tem gente que, para estudar o sistema de água de uma cidade, faz o estudo a previsão de crescimento. E leva 20, 30 páginas estudando a previsão de crescimento. Não há base nenhuma para isso. A previsão de crescimento é uma coisa, pode ser 1000 coisas. Se passar uma estrada próxima, cresce mais. Então, ele dizia que crescimento populacional você faz em 3 páginas. Diz assim, possibilidade de crescer 20%, possibilidade de crescer 50% e possibilidade de crescer 100%. Fora disso, é loucura. É loucura. Porque é como mais ou menos preço de imóvel. Eu tenho um terreno, ao lado tem um outro terreno. Aí do lado, quem comprou foi a Xuxa. Na hora que eu sei que o terreno do lado, a Xuxa vai construir uma casa, o meu terreno já dobrou de valor. Mas se ela desistir da ideia, então você diz, esse terreno vale 84.230, é piada. Porque, outra coisa, se houver uma lei proibindo a construção muito alta,
o valor do terreno cai. Se a lei permitir a construção alta, o terreno sobe. Então, você querer chegar a precisões, e essa era a crítica dele. Então, a estatística devia ser dada nos primeiros anos. Eu tenho um filho, meu filho, mas eu tenho 2 filhos. Um está aqui. Eu tenho 2 filhos. Um é mais velho e é engenheiro. Ele está morando no momento da Irlanda. E ele fez a Unicamp. Né? Ele fez a Unicamp. Na Unicamp era proibido, na prática, proibido do estudante fazer estágios. Eles diziam que você tem que se concentrar no curso da Unicamp. Esse negócio de procurar estágio, mesmo nas férias, eles desestimulavam. Claro que eles não iam proibir, não dá para proibir, mas eles desestimulavam esse negócio de número de vagas. E você falou, você passou no Vale do Santa Efigênia e se inspirou, mas teve gente que não passou pelo Vale do Santa Efigênia. As coisas têm assim, muitos passaram debaixo do Vale do Santa Efigênia e nunca tiveram a capacidade de perceber que aquilo era uma aula didática. Tem um verso de música, eu gosto muito de verso de música, você que passa e não olha, e quando olha não vê. Ou seja, tem um monte de gente que passa e não vê. Não percebe, né? Não percebe. Tem um assunto de resistência dos materiais que eu nunca tinha entendido direito, chamado material não resistente à tração. E eu estudava, eu tenho aqui uns 20 livros de resistência dos materiais. 20. É uma paixão minha, é a resistência dos materiais. E esse assunto, material não resistente à tração, eu não consegui entender. Um dia, eu estando em casa, pegando um travesseiro, imagine se eu poderia imaginar que com um travesseiro eu ia entender a resistência dos materiais, material não resistente à tração. Na hora que você concentra a carga de um lado, antes esse travesseiro estava totalmente apoiado aqui. Na hora que eu aperto aqui, olha o que acontece, abre aqui. Por que abre? Porque esse tipo de apoio, se acontecer tração, ele não resiste. Se eu colar aqui, imagine que eu cola. E eu aperto, ele não levanta, ele resiste à tração por causa da cola. Sim. Então, mas por que eu consegui entender? Porque esse é um material deformável. Se você fizer a mesma experiência com placas de ferro, você não vê nada. Porque a placa de ferro, essa relação aqui, não vai ver. Com isso vê. Olha. Aqui você sente, você não sente? Sim. Se eu amarrar aqui com um barbante, olha só, ver se eu consigo levantar. Por quê? Porque essa ligação está resistindo aqui à tração. Na hora que eu tiro isso, a falta de elemento de apoio aqui, a falta de um elemento de ligação, gera uma... Não tem, então ela gira. Eu falei, meu Deus, eu entendi. Tudo agora. E usando o quê? Um apoio. E por que os livros não ensinam? O meu ensina. Pega isso, pegue um travesseiro. Com o travesseiro você vai aprender. A mesma coisa do cordel nordestino, né? Uhum. Eu usei um cordel nordestino para explicar uma teoria do concreto armado. Então, isso é uma vocação minha, é ensinar. É ver o que os outros não veem. E aí o senhor acha que está mais relacionado com o professor e não com... Não, eu acho a função do professor, do livro, porque eu me orgulho de saber que tem milhares de alunos que estão raciocinando comigo. Isso para mim é de uma felicidade, entendeu? Extraordinária. E eu procuro expandir essa minha capacidade
E eu descubro coisas que ninguém descobre, né? Vou dar um exemplo para você. Eu vou fazer a pergunta mais fácil do mundo e você não vai responder. Você já viajou para fora do país? Não. Não. Você sabe o que é um passaporte? Sei. Eu tenho um passaporte. Mas não viajei ainda. Existem 2 tipos de documento no Brasil. No Brasil. Mas isso é para todos os países. Você tem a carteira de identidade, que seguramente você tem, e você tem o passaporte, que no caso você tem. Qual é a diferença fundamental, filosófica, essencial da diferença desses 2 documentos? Carteira de identidade e passaporte. Não diga que passaporte é para viajar para o exterior. Eu não iria fazer essa pergunta. Mas tem uma outra muito mais importante, que ninguém responde, ninguém percebe. O passaporte, se for viajar para a Argentina, Paraguai, você entra e sai, entra e sai, entra e sai. Você pode entrar e sair 1000 vezes, ficar na Argentina 1 ano, no Paraguai 1 ano, e ninguém te incomoda. A diferença entre carteira de identidade é o passaporte. O passaporte permite registro. Carteira de identidade não permite registro. Por que na Argentina serve? Porque nós temos boas relações com a Argentina, boas relações, somos limites. Então, agora, Paraguai é a mesma coisa. Agora, se você for para a Romênia, vão querer passaporte para anotar quando você entra e anotar quando você sai. Então, eu tenho uma visão que eu vejo coisas que a maior parte das pessoas não vê. E eu uso isso didaticamente, né? Certamente o senhor teve colega, né, durante a sua graduação, sempre o senhor fazia faculdade, e assim, eu queria saber se o senhor teve, desde a época que o senhor estudava, que foi fazendo algumas décadas, né? Se o senhor continua tendo contato com esses profissionais, se o senhor trabalhou com eles, como era a sua relação assim, porque na época, em 1940, mais ou menos 50... Eu nasci em 42. 42. E eu entrei na Politécnica em 61. Em 50, e nessa época, tinha poucos engenheiros, né? Tinha e poucos aí, engenheiros. E assim, pelo que eu li também, tinha mais oportunidade, porque tinha poucos engenheiros, né? E aí você... Tinha poucos engenheiros e tinha pouca obra também. Ah, era? Né? Entendi. Então uma coisa mais ou menos está ligada à outra. E eu queria saber assim do senhor, se o senhor teve contato assim, durante toda a sua carreira com... Não, então veja bem, a minha vida pessoal se divide em várias partes. Época do colégio, só estudei em um colégio. Vários dos colegas do colégio entraram na Politécnica ou fizeram faculdades próximas. Teve uma colega, minha amiga, que fez arquitetura na USP. Né? Muito bem. Então, o primeiro tem o grupo do colégio, que eu tenho um tipo de relacionamento com eles, mas que é muito esporádico. São Paulo separa muitas pessoas. Aí você tem o grupo da faculdade. Eu tenho um grupo de colegas da faculdade que me conhecem, que nós vivemos experiências juntos, etc. Depois tem o grupo, eu tive 4 empregos praticamente na minha vida profissional. Cada emprego eu passei 6, 7 anos. Então tem o grupo de cada emprego que eu me lembro. Né? E hoje a profissão de ser escritor e trabalhar com computador isola muito a gente. Então eu tenho um seletíssimo grupo de pessoas amigas, quando digo é seleto, não que eles sejam excepcionais, mas que eu consigo manter relacionamento, porque São Paulo separa. Diferentemente no Rio se tem o fenômeno da praia, né? A praia une pessoas. Eu lhe perguntei isso devido ao fato de que a engenharia civil, pelo fato das obras serem muito específicas, localizadas no país, né, separa muito os engenheiros. Aí, sim. Por isso que eu perguntei. Não é dúvida. Então, você vai perdendo os laços. Tem um negócio também terrível que se chama morte.
honestamente, é duro falar, eu tenho muitos colegas que já faleceram. Porque não se esqueça que eu me formei em 65. Nós estamos há 55 anos quase, né? 53 anos da minha formatura. Muitos faleceram. Tanto é que nós temos um jantar anual e nós não homenageamos os que faleceram no ano, porque viraria um... Então, é passado uma lista dos atuais, a gente sabe que quem não está na lista é que morreu. Na lista tem gente que mora em Curitiba, ele está na lista. Mas se nós soubermos que ele falece na outro aniversário, ele já não está na lista. Então você conclui, porque senão viraria um negócio meio necrológico. Então a tendência é separar. São Paulo separa. Professor, o senhor falou que logo em seguida que o senhor terminou a faculdade, o senhor começou a trabalhar na parte de saneamento, né? Saneamento. Isso foi a atividade que o senhor praticou até se aposentar, ou teve alguma atividade diferente? Eu sempre trabalhava em saneamento. Quando eu tive a ideia tinha acontecido o episódio do Via do Santa Efigênia que ficou gravado em mim. Aí um dia eu tive a ideia, puxa vida, é tão complicado o ensino de concreto armado. Se eu fizer um curso por correspondência de concreto armado, eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Na verdade, a vontade era de escrever. O ganhar dinheiro era decorrente, mas a paixão era escrever. Eu sempre escrevi muito. Então, a partir daí é que eu escrevi o livro Concreto Armado, Eu Te Amo. Mas eu já tinha várias publicações não técnicas, né? Então, a partir daí é que eu comecei a me interessar por engenharia estrutural e vi que era um mundo que estava abandonado didaticamente, né? E eu vi, ainda tem, por exemplo, de vez em quando eu sou pressionado a escrever sobre estruturas metálicas. Só que para escrever eu preciso de consultoria, eu não sou capaz de escrever sozinho. O livro Concreto Armado, Eu Te Amo, eu só consegui escrever por causa do Oswaldemar Marchetti. Ele é calculista de estruturas. E ele topou escrever. Então ele topou me ajudar. Então eu preciso de ter alguém que dê estruturas metálicas ficar do meu lado. Já fiz esse convite umas 5 vezes. 5 respostas, não. Inclusive porque o mundo da estrutura metálica no Brasil nunca se desenvolveu muito. Quer dizer, o mercado de interesse é pequeno. O que interessa no Brasil é concreto armado. Certo. Mas, assim, como engenheiro, o senhor teve assim, prática do dia a dia de alguma obra, assim, que o senhor não trabalhou muito com obra mesmo, de engenharia civil? Não, veja bem. Quando eu passei, eu tive 2 empregos que foram muito marcantes para mim. O primeiro emprego que eu usei em engenharia sanitária foi onde eu trabalhei com o professor Azevedo Neto e Max Lotarres, na firma deles. Então eu passei 3 anos e meio só fazendo engenharia sanitária. Sim. Muito bom. Aí apareceu a chance de eu ir para uma empresa maravilhosa, que me marcou muito, chamada Promon Engenharia. Era uma firma de projetos industriais que estava querendo entrar no saneamento. Então, pelo saneamento, eles me contrataram. E eu comecei a trabalhar na Promon em saneamento. Mas, como ela era uma firma ligada a projeto industrial, eu comecei a absorver o know-how do projeto industrial, que é diferente do projeto civil. E eu gostei tanto que, ao escrever um dos livros, eu passei tudo o que eu vi de projeto industrial, eu passei para um livro meu. É claro que, como sempre, eu dou uma modificada para não criar problemas. Eu conto uma história fictícia de um engenheiro que entrou num projeto de um shopping center. Estava um caos o projeto. Em geral, o projeto civil é um caos. E na engenharia industrial é a coisa mais organizada que tem. Então eu comecei
contar no livro os cuidados que você tem que fazer, para bem dirigir qualquer projeto. Esse livro você não tem. Não tenho. Uma das coisas que eu aprendi no projeto industrial é o seguinte, é muito comum, né? Isso vale ouro que eu vou te contar, hein? Vale ouro. Quando você vai fazer um projeto civil, você faz vamos dizer, um relatório preliminar, um pré-projeto, faz esse pré-projeto, aí você começa a desenvolver. E você esquece o pré-projeto. Na engenharia industrial, você tendo um pré-projeto, conforme ele vai evoluindo, você obrigatoriamente faz evoluir o pré-projeto. Ele te acompanha como um guia. Então, se ia ter 3 incineradores no pré-projeto, e durante o projeto ele que 3 não era suficiente, são necessários 5, você reforma o pré-projeto e diz que são 5. E se no pré-projeto tinha um orçamento para 3 incineradores, agora se muda o orçamento para 5. Então o pré-projeto acompanha o empreendimento até na parte de custos. Dá um norte, né? Assim. Exatamente. Permanentemente. Quando acaba a obra, você pega o pré-projeto, ele representa o que está na obra. Veja a importância disso. Na engenharia civil isso existe? Na engenharia industrial sempre existe. Então essa foi uma das contribuições. Se eu tivesse um exemplar, que eu não tenho aqui, é o Manual de Primeiros Socorros, volume 2. Eu conto a história de Eu tenho o volume 1. Pois é, mas tem o volume 2 também. Eu conto a história de um projeto de um shopping center no interior, que está um caos, porque ninguém entende mais nada, e é contratado um engenheiro civil com formação industrial, que sou eu. Lá eu ponho o nome, Alexandre. E ele entra e começa a introduzir esses conceitos novos. Por exemplo, vou dar um exemplo sério, só um exemplo. Isso eu vivi na fase de engenharia sanitária. Você faz um projeto e você tem que comprar bombas. Só que para você comprar bombas, você precisa saber a vazão da bomba, o tipo da bomba. Interessa saber, quando a bomba é grande, até a altitude que a bomba vai ser colocada. Porque se ela está numa cota muito alta, ela tem um funcionamento. Se ela está no nível do mar, ela tem um outro funcionamento. Essa informação está num outro relatório. Então, para comprar a bomba, você tem que manusear 4 ou 5 relatórios e procurar. Na engenharia industrial tem um negócio chamado folha de dados, datasheet. Primeiro, a bomba tem nome. Segundo, ela tem tudo que você precisa com uma folha. Pode ser 2, mas digamos, em princípio, uma folha. Com aquela folha, você vai numa loja de bombas, assim, me dá essa bomba. Quanto custa? Tem tudo lá. A vazão. Qual é o líquido que vai ser bombeado? É água? É óleo? Tá certo? Qual é a vazão? Que pressão? Qual a cota? Qual a especificação? Se for um material corrosivo que vai ser bombeado, que tipo de metal tem que ser? Tudo está lá. A engenharia civil é um caos. Bom, então, na Promon eu comecei a ver o projeto industrial. E aí eu comecei também a escrever. Aí as coisas foram se abrindo e foram se modificando. O seu livro Concreto Armado teve quantas cópias vendidas, professor? Mais de 100 mil, né? Não. O total de livros que eu tenho vendido, 180 mil. Ah, tá. Do Concreto Armado, Eu Te Amo, volume 1, 80 mil. 80 mil. Mais ou menos 80 mil. Mais ou menos a metade, né? Fora as xerox piratas. Fora as xerox piratas. Nem vamos falar nesse assunto. É verdade. Eu seria um homem rico se não existisse a xerox. E agora tem uma outra coisa um pouco pior que a xerox. A internet. O meu livro está na internet. Está na internet. Você acha que eu consigo enfrentar a internet? No momento não, né?
Eu nem consigo enfrentar a Xerox pois na internet. Digamos assim, eu queria saber do senhor se essa foi a sua maior obra assim, durante a vida, se foi esse livro, ou se foi os seus livros, ou se foi o livro Concreto Armado, Eu Te Amo específico. Qual foi É importante porque ele foi o desbravador, né? Ele mostrou a possibilidade de uma comunicação simples. Aí alguém diz, mas o seu livro só serve para um prédio de 4 andares. É verdade. Se você quiser fazer um prédio de 20 andares, não é o meu livro. Mas o erro é teu. Você que está errado em querer fazer um prédio de 20 andares com um livro ABC. O meu livro é ABC. É como cartilha. É como cartilha. Cartilha é importante, é importantíssimo. Mas dá para escrever um livro de filosofia com uma cartilha? Não dá. Mas não é o objetivo da cartilha. Não é o objetivo. Olha, vou dar um exemplo também a você. Existem nos aeroportos, nem todos, mas em princípio tinha um livrinho chamado o Dicionário Liliputiano. Liliputiano era um país fictício de anões. Então é um livro que você compra, você vai para a Alemanha, você não fala alemão. Mas se você comprar esse livrinho, ele tem as 500 palavras e expressões mais importantes do alemão, tem em português, em alemão e a pronúncia. Não basta estar em alemão, se você não pronunciar direito, veja o caso do coffee, né? Então você tem a palavra em português, café, você tem a palavra em alemão e tem a palavra com a pronúncia. Então ele quebra um galho extraordinário. Agora você não está. Esse livrinho é inferior a uma enciclopédia alemã? Meu amigo, a enciclopédia alemã tem 15 volumes. São mundos diferentes. Ninguém. Não é para comparar. É ridículo fazer essa pergunta. Se um dicionário de bolso é inferior a uma enciclopédia. Não é inferior. São diferentes. Exatamente. Eu já recebi alguns comentários de alguns colegas assim da área falando referente ao seu livro, né? Concreto Armado, Eu Te Amo. Que não tinham gostado muito e tal, porque era muito simples. Alguns, tipo, gostei muito. Mas depende do objetivo que a pessoa quer naquele momento. Se a pessoa está iniciando ali, é essencial o livro. Agora, se a pessoa já está num nível mais avançado, a pessoa quer calcular uma ponte, por exemplo, ela vai usar um livro específico. Claro, mas falou. Mas isso é tão lógico, né? Mas é incrível que as pessoas não percebem. Alguns não percebem isso. Que eu converso com, principalmente estudantes, eles não percebem muito isso. Tem uns que, Manuel Botelho, eu falei que ia conversar com o senhor, tipo, cara muito ansioso assim para ver a conversa. Que bom, mas a pessoa precisa ter esse senso crítico, tá certo? Cada livro tem um objetivo, Quais atividades que o senhor faz hoje, assim, o senhor faz assim, durante o dia, assim, mais? Escrever livros e preparar palestras e comercializar as minhas palestras. Você já está aposentado, né? Sim, já estou aposentado há 15 anos. Tá. Bastante tempo. Então é isso, eu queria agradecer por... Sim, prazer. Eu não sei nem como agradecer, né? Por ter me recebido aqui na sua casa. E como é que eu faço para... Bom, primeiro eu quero tirar uma cópia daquelas recomendações para o engenheiro jovem.